Uma boa tarde aos queridos irmãos do Lar de Fabiano de Cristo que comparecem nesse horário para alimentar as suas almas nesses momentos tão necessários da transição planetária, nesses momentos tão decisivos em que somos convocados e cabe a cada um de nós a grande tarefa redentora. A misericórdia divina distribui seus feixes de luzes para apaziguar os nossos espíritos, para confortar as nossas emoções, mas convida-nos à educação da própria alma pela reforma moral e ética que precisamos fazer para que possamos ser candidatos ao novo mundo que vem, que é o mundo da regeneração. Iniciamos, portanto, esse momento de reflexão falando sobre a educação. O amor é a base do ensino. Professor e aluno, cooperação mútua. O autoaprimoramento será sempre espontâneo. Disciplina excessiva leva ao caminho da violência. A curiosidade construtiva ajuda o aprendizado e a indagação ociosa traz dúvida enfermiça. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. O evangelho no coração traz a coragem na consciência. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. Não existe vocação compulsória. Toda aula deve nascer do sentimento, automatismo na instrução, gelo na ideia. A educação real não recompensa nem castiga. A lição inicial do instrutor envolve em si mesma a responsabilidade pessoal do aprendiz. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. O aproveitamento do estudante mostra também a eficiência daquele que ensina, o mestre. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiros dias de vida, primeira aula do filho. Pais e educadores. Se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. Prezados companheiros, este é um momento de grande importância para a humanidade. Dizem os espíritos superiores em todos os cantos do mundo. Está escrito, desde quando Jesus, no Monte das Oliveiras, revelava a seus discípulos e à comunidade que o acompanhava, de que este ciclo que se iniciava com a Boa Nova haveria de se concluir, depois de alguns milênios, através da avaliação do aprendizado, que é o processo educativo que a alma recebe todo aquilo que precisa para decidir o rumo de seus próprios caminhos. Cabe a cada um de nós, pelo livre-arbítrio, aproveitar os ensinos, os educadores que nos mostraram as verdades da alma, para decidir qual o caminho que queremos percorrer. E este caminho é feito de uma renúncia, onde precisamos nos afastar das ilusões, das vantagens passageiras, para compreender que o alimento verdadeiro ao espírito é aquele que nos mostra, na sequência da eternidade, as recompensas de nossa melhoria, para que possamos sair desse mundo provacional e prisional, que é o de provas e expiações, para um mundo melhor, um mundo regenerado, um mundo onde os espíritos se iluminam, onde os espíritos não precisam mais portar doenças, que os espíritos aprenderam a lei do amor, que é a lei da fraternidade, porque, afinal de contas, independente do trânsito passageiro nessa escola abençoada que é a Terra, nós, na verdade, fazemos parte da família universal, que está de braços abertos, fazendo tudo que pode para nos ajudar, para que saiamos finalmente desse estágio doloroso, para sermos recebidos na Confederação dos Mundos, como um mundo regenerado, a caminho naturalmente de um mundo ditoso. Esse aprendizado, esse processo educacional que vem dos espíritos superiores, torna-se necessário refletir, compreender e meditar, mas nunca esquecer que depende de nós a iniciativa. Não é possível silenciarmos de uma forma estática. Não é possível adormecermos nas poltronas macias, assistindo à mídia comprometida, que não revela a verdade e que faz parte, na verdade, de uma ordem
que deseja continuar escravizando e punindo as criaturas. Nós precisamos acordar, sair do cochilo e decidir de uma forma muito importante a necessidade de que nossos passos sejam seguros na direção da luz. Jesus, inclusive, encaminhou seus avatares, espíritos sublimes, para, através do seu exemplo, nos mostrar a grandiosidade de sua obra. É chegado o momento de levantar o véu da obscuridade. É chegado o momento de não apenas ficar lendo as obras que foram naturalmente muito importantes, mas que precisam serem também somadas não só à experiência que a vida nos mostra, mas a continuidade da informação dos espíritos superiores, que nos diz que o universo é algo muito complexo, mas o universo que foi escondido pelas primeiras religiões, que adulteraram a obra de Jesus para naturalmente transformarem-se na besta do Apocalipse, que é o império do poder, o império econômico, fazendo com que as criaturas não só fossem conduzidas a dogmas, mas escravizadas por forças que desejavam naturalmente impor o medo, a punição de um Deus que era capaz de punir seus filhos, contrários ao que o Mestre Jesus fala de nosso Pai angelical, que é amoroso, misericordioso, tolerante e que aconselha perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Unamo-nos nos ingredientes necessários, que é a boa vontade, o desejo de purificar os nossos corações enfermiços, de curar os delitos de um passado tormentoso, compreendendo que educar é fundamental, mas é necessário, além da educação, a aplicabilidade do ensino, a fim de que tornemos útil e não uma letra morta, que acordemos finalmente o espírito na direção do mundo universal, que nos sintamos pertencentes à família que nos acolhe, porque, afinal de contas, como pertencentes à fagulha divina em que fomos formados, adquirimos o direito de aprender pela experiência, para, através do discernimento, escolher pelo arbítrio os passaportes de luzes que nos levam às esferas mais sublimes e generosas do patamar evolutivo da eternidade. Tenha uma boa tarde, com muita paz e muita luz.